Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Vale Concurso. Sou o professor Bruno Sueza. Estamos aqui para mais uma vez trazer uma aula para você, dessa vez você que está estudando, se preparando para a Polícia Civil de Minas Gerais, tá? Seja muito bem-vindo ao canal do Vale. Se você ainda não conhece, ainda não se inscreveu, né? Não perca essa oportunidade de se inscrever aí gratuitamente. É só você clicar aqui abaixo e inscrever-se, tá bom? Nós vamos estar trazendo várias dicas aí para vocês. E é claro, eu quero aqui estar trazendo, né, algumas questões também depois, tá? Primeiro nós vamos comentar aqui rapidamente. Muitos alunos que estão se preparando aí para a PPMG, Polícia Penal, também prestarão esse concurso para PC, né? Ou seja, quem faz PC faz PP também, tá bom? Nós sabemos que o tempo está escasso, né? Está corrido, não tem muito tempo para estar estudando. Realmente o edital veio aí para a prova rápido, mas a gente já sabia, né, pessoal? O concurso autorizado, né, foi em agosto, salvo engano, e aí já havia, né, as notícias, o próprio governador e você vê toda a Polícia Civil já dizendo que o edital sairia até, né, outubro. E aí a gente tem hoje o edital, né, tá aí para você com vários cargos. Essa aula ela é focada para investigador e escrivão, beleza? Já que o conteúdo é bem parecido ali nessa parte de penal, é lógico, vai mudar ali só a informática. E assim, não vamos, né, perder aí a cabeça. Olha só, muito cuidado para você que está estudando para PP, para você ver aí que tem temas diferentes de direito penal que não estão cobrando lá, né? Aqui está abrangindo um pouco mais para você. Você vai ter aí crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, que tem na PPMG, e só que na PPMG tem crimes contra a fé pública, aqui tem crimes contra a dignidade sexual, né? Trocou aí, o resto é igual, né? Só que aqui os crimes contra a administração pública na PCMG está cobrando tudo. Pessoal, né, a gente sabe que as questões serão poucas, né? Serão ali noções de direito, e aí tem direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, civil e assim vai. Então são muitas matérias de direito para poucas questões. Então muito cuidado para você não aprofundar, fica caindo apenas em penal, tá bom? Dentro de penal, como a gente já sabe, não era muita surpresa, né? A banca seria a Selecon, a Selecon não, né? A FUMARC, desculpa, a FUMARC, estamos acostumados aí com Selecon, tanto falar, mas a FUMARC, né? Ela já é aí a padrão, né, já é padrão de ser a banca para PCMG, realiza diversos concursos aqui em Minas Gerais, e não era de se estranhar que fosse ela, né? Realizou também o último concurso. Não é uma banca complicada, não é uma banca difícil, tá? Ela é diferente um pouco da Selecon, mas não foge muito da letra da lei, né? Eu quero trazer uma próxima aula, e aí comenta aí para mim, comenta aí se você, né, vamos resolver algumas questões de penal. O tema que a FUMARC mais gosta de trabalhar é a respeito dos crimes contra a administração pública, beleza? Então você que já está estudando para PPMG, lógico que é um tema muito importante, cai matando em cima disso aí, tá? Então pode sim cobrar uma questão para você sobre isso, tá bom? A FUMARC tem aquelas questões, né? Assim, noções de direito, ela pode nem cobrar uma questão de penal, isso acontece. O último concurso para escrivão, ela fez isso, não cobrou uma questão, salvo engano, de processo penal, não me lembro, ou de penal, não cobrou, cara, nada, né? Nada do conteúdo, isso aí arrebenta o candidato, né? Mas eu queria tentar aqui com você uma situação que ela pode vir brincando, que é a respeito aí dos crimes contra a dignidade sexual, tá? Vamos falar aqui bem rapidinho sobre esses crimes, porque é uma coisa nova, eu queria emendar isso porque eu sei que vocês que estão estudando para PPMG não viram esse tema ainda, né? E aí a gente tem muita novidade, tem coisas que foram alteradas aqui, que inclusive, né, foram na época do último concurso para escrivão. Porém, né, naquele período não pôde cobrar porque já tinha saído o edital, foi 2018, se eu não me engano. E aí o que acontece? Aqui na parte dos crimes contra a dignidade sexual, você focará no capítulo 1, né, no capítulo 1 e no capítulo
2, deixa eu dar um espaço aqui, e no capítulo 2, você vai focar nessas partes aí. Lembrando que tem o capítulo 1A também, que trouxe ali os crimes de exposição da intimidade sexual, né? Mas a gente vai trabalhar os crimes contra a liberdade sexual, que está ali dentro, né? Crimes contra a exposição sexual, da intimidade sexual, e os crimes contra vulnerável, né? Que é o capítulo 2. E aí a gente tem que pegar essas alterações que a gente teve. A primeira coisa, pessoal, que você já tem que entender é a respeito aí do estupro, né? Do estupro versus o estupro de vulnerável, o estupro de vulnerável. Lembrando que o estupro de vulnerável está no artigo que 217A. Então, nós não podemos confundir com o 213, que é o crime de estupro. Eu até estava com o código aberto aqui para a gente trazer essas diferenças, porque você tem que focar na letra da lei. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, o artigo 213 que vai falar do estupro, você tem então a conjunção carnal ou ato libidinoso que é praticado, né, mediante ali a violência, o constrangimento ilegal, tá? Violência ou grave ameaça, você tem aí o estupro. Até o que? Conjunção carnal ou ato libidinoso. Vale lembrar que se a vítima, olha que pegadinha, se a vítima for menor de 18 anos, o que acontece? Você tem que tomar cuidado com isso aqui. Por quê? Talvez você já deve ter respondido, se a vítima for menor de 18 anos, é estupro de vulnerável. Opa, cuidado, muito cuidado, isso é pegadinha aí da banca. Você só pode falar que será estupro de vulnerável se a vítima for menor de 14 anos, tá bom? Então a gente tem essa situação. Qual que é aí o quesito para o estupro de vulnerável? Não é necessário no estupro de vulnerável, no artigo 217A, não tem necessidade, pessoal, do constrangimento, tá? Igual tem aqui no estupro. Então você não precisa o agente praticar a violência. Isso não existe. O constrangimento, ele não é necessário. Ele não é necessário o constrangimento ali, beleza? Basta o agente praticar aí, então, a conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, ou, né, a pessoa, né, lembra disso aqui, a pessoa que se encontra em condição de vulnerável. Por isso que você tem a figura, né, a figura aí do estupro de vulnerável, porque o código ele já considera o menor de 14 como vulnerável, ele já considera o menor de 14 como vulnerável. Então você já tem que lembrar, muita gente acha que estupro de vulnerável é só menor, mas não. A pessoa que encontra-se também em condição de vulnerabilidade, como por exemplo, a pessoa que está ali totalmente bêbada, né? A pessoa está totalmente bêbada, a pessoa que está acamada em coma, né? A pessoa está ali em coma, ela está em condição ali, né, de vulnerabilidade, beleza? Então a gente tem essa situação aí que você não pode errar na sua prova. Então, lembra da seguinte situação, vamos focar aqui outra situação. Muita gente acaba se equivocando. Você tem a chamada violência sexual mediante fraude. A violência sexual mediante fraude, ela se encontra lá no artigo 215, violação sexual mediante fraude. O agente vai ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante a fraude ou outro meio que possa, né, impedir ou dificultar a livre manifestação da vontade da vítima. Perceba que é um crime contra o quê? A liberdade sexual, assim como o estupro. Aqui, para você lembrar desse crime, você tem que lembrar, né, aí do caso do João de Deus. O João de Deus, ele fazia isso, né? O João de Deus, ele fazia isso. O que ele falava? Olha só, né? Deus falou aqui para mim e tal, e pegava nas partes íntimas da pessoa. Ou falou para você ser curado, você tinha que ter relação com ele. Então era uma violação sexual mediante fraude. Ele usava a fraude para poder, então, né, ter essa
a aplicação aí de obter essa vantagem sexual. Então isso se chama violência sexual, tá bom? Então ele vai ter conjunção, você percebe? Não tem violência, não tem grave ameaça, tá? Mas ele usa a fraude ou qualquer outro meio que possa impedir essa relação. Aí você tem que lembrar o seguinte, se fazer isso, gente, sempre lembra disso, não erra isso na sua prova. Sempre que eu tiver essa condição de menor, tá? Ou menor de 14 ou vulnerável, você terá o quê? Sempre o crime vai ser jogado para o estupro de vulnerável, sempre contra, né, ali então os vulneráveis, tá? Então assim, o estupro, se eu pratico estupro no artigo 203 contra menor, opa, não é mais 213, é o 217. Violação sexual, vai para o estupro. Então você sempre tem que focar isso, pegadinha de prova. Lembra a seguinte situação, a mesma coisa, imagina lá, já cobrou isso em prova, né? A pessoa tem, imagina só, a pessoa, uma mulher de 35 anos, ela tem 35 anos, vamos imaginar isso. E aí ela foi lá no dentista, O dentista, o que o dentista fez? O dentista ia mexer na boca dela, fazer um canal, fazer uma cirurgia que precisava ali então de apagar ela. Então, ela então tomou ali uma vacina e desmaiou, né? Ficou ali então desacordada para poder realizar isso. Quando ela acorda, né, a pessoa então percebe que ela foi vítima ali de uma conjunção carnal, ou seja, o médico ele estuprou ela, o dentista ele estuprou ela. Isso aqui, pessoal, despenca em prova. Ela foi vítima de estupro ou estupro de vulnerável? Foi vítima o quê? De estupro de vulnerável. Mesmo ela tendo 35 anos, naquele momento ela estava em condição de vulnerabilidade, beleza? Então cuidado com isso aí. A violação sexual também, ela pode ser praticada aí, tem entendido, por exemplo, no caso de retirar a aliança, tá? Retirar a aliança. Isso aqui também, tá? Tem sido aí cobrado em prova. O cara vai lá, retira a aliança e aí ele tem ali a relação sexual com a pessoa. Isso aí a pessoa pode então, né, acabar processando ele ali, ela sendo vítima, né, disso, sendo vítima aí de estupro, de violação sexual mediante a fraude, tá? Tô olhando aqui umas questões pra gente ver se eu consigo colocar aí para vocês na tela. Mas estou achando que não vai dar muito certo não. Então olha só, lembrando o seguinte, talvez você se perguntou aqui, mas essa questão da pessoa bêbada, ela tem que estar totalmente embriagada? Sim, mas e se ela estiver, por exemplo, parcialmente? Ela está parcialmente bêbada, ela não está aquela pessoa doidona, né? Ela tá mais ou menos, né? Tá virada ali um pouquinho. O que acontece? Ela vai assim configurar da mesma forma? Vai configurar da mesma forma? Aí não, tá? Não configura estupro vulnerável. O agente vai cair o quê? Na violação sexual mediante a fraude, beleza? Por quê? Pô, Ivano, por que violação? Porque dificultou a livre manifestação da vontade da vítima. Você viu aí recentemente que teve esses casos lá na Fazenda, não é? Na Record, o MC lá, o Nego do Borel, né? A moça estava bêbada e aí depois ele foi acusado de estupro, né? De estupro ali. Estava de estupro, mas ela não estava totalmente embriagada. A gente sabe disso, dá para ver. Então, assim, se faz alguma coisa, poderia ser o quê? Violação sexual mediante fraude. Por quê? Não é só usar uma fraude, é você também, né? Qualquer outra coisa que impeça a livre manifestação da vítima, né? Da liberdade dela. Então, ela pode ou não escolher ter uma relação sexual, tá bom? Mas aconteceu, não me lembro mais agora o que deu desfecho, se foi ou não acusado, sei que ele foi só expulso, né, lá, e aí a mulher depois deu uma de que não sabia de nada, não lembrava de nada. Pois é, mas acontece isso aí. Outra coisa também que a gente pode ver, muito aluno, né, acaba perguntando isso, né, e isso
acaba caindo em prova é a seguinte: crimes contra a dignidade sexual é o título, como eu falei no começo. Você vai ter então os crimes contra a liberdade individual, crimes contra ali então, né, a dignidade dos vulneráveis. Então, muito cuidado para você não errar na prova. Se a prova falar, por exemplo, que o estupro de vulnerável é um crime contra a liberdade sexual, isso está errado. E o estupro só que é um crime contra a liberdade sexual, tá? Então a prova só vai estar certa a questão se falar assim que o estupro de vulnerável é um crime contra a dignidade sexual, fechou? Então não vamos errar essa situação aqui. Deixa eu ver outra pergunta aqui que o pessoal, né, pergunta bastante. É o chamado, pessoal, deixa eu colocar aqui para você, né, é o chamado aqui stilfing, né, que é, aqui ó, deixa eu colocar aqui para você, stilfing, que é o que? O cara e a mulher tá lá, né, tendo a relação sexual, e aí o cara faz o que? Retira a camisinha, sem a mulher autorizar ou o que? Consentir com aquilo, né, sem ela perceber. Acontece, é lógico que se ela permite, né, vai ser consentimento, então não há que se falar em crime. Mas isso é crime? Essa ação do stilfing, que o agente ele retira aí a camisinha, o que acontece? Sim, gente, configura crime, tá bom? O agente ele pode responder em outros crimes, é claro, né? Vai depender de cada uma das situações que resultar daquilo ali. Por exemplo, se não acontece nada, fala assim de contágio, de doença, essas coisas, o agente vai responder aqui na violação sexual mediante fraude, tá? Então ele teve ali, ele usou essa fraude aí, então te retirou a camisinha. Agora, se tem contágio venéreo, ele vai responder por contágio venéreo. Se causou uma lesão, uma enfermidade incurável, é uma lesão corporal, né? Então ele vai responder lá. Se causou perigo para a saúde de outro, ele vai responder lá. Então, assim, vai depender muito. Agora, se a prova vir cobrando basicamente isso, sem falar de consequências, tá? Simplesmente retirou a camisinha ali no momento do ato sexual, ele vai responder por violação sexual mediante a fraude. Agora, olha que legal. O que acontece se a pessoa agora, Vone, praticar o beijo roubado, né? Você vai lá e vira a pessoa, pega o pescocinho dela e lá, chapa um beijo nela. Gente, muito cuidado. Agora nós temos aí a figura, né, do artigo 215A, que é a importunação sexual. Vamos falar desse crime aqui, que é um crime novo, né? Novo assim, de 2018. Ele é o crime de importunação sexual, que é o que? A praticar contra alguém, né? E sem, é lógico, a sua anuência, não tem essa concordância, ato libidinoso, né? Com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de outra. Então você tem esse novo crime, que é o crime de importunação sexual. Mas eu falo no beijo, o beijo, onde que ele entra? O beijo, ele é um ato que libidinoso, tá bom? O beijo, ele é um ato libidinoso. Então você tem aí conjunção carnal, vai lembrar, é só o que? Pênis, vagina. O resto é ato libidinoso, tá bom? Sexo oral, masturbação, qualquer outra coisa vai configurar o que? Atos libidinosos, tá bom? Então, vai satisfazer a sua própria lascívia, que é o seu desejo sexual, né não? Ou então a de terceiro, fechou? Então, você tem aí essa diferença da importunação sexual. A mesma coisa de dar um tapa aí na bunda, isso aí também é satisfazer sua lascívia, você está praticando um ato libidinoso. Mas lembra do seguinte detalhe que eu já perguntei, e se o cara faz isso, né, com uma pessoa, uma menor de 14 anos, gente, o que acontece menor de 14? Você vai ter configuração de estupro de vulnerável, tá bom? Então, só vai configurar importunação sexual se for maior de 14 anos para cima, correto? Não tem. Deixa eu ver se tem outra aqui, pergunta. Não, então até então são essas aí que a gente pode estar trabalhando. E aí eu queria trabalhar com você uma questão que muita gente acaba errando, que é o chamado assédio sexual. Você deve ter se perguntado, né? Ué, mas eu achava que isso era assédio sexual, quando eu falei aqui, né, da importunação sexual. O assédio sexual, ele está no 216A. E aí, olha que interessante, isso aqui é normal. Muita gente acaba se equivocando, né, pelo fato de que
deixa eu mudar a letra aqui, pelo fato de que o assédio sexual a gente vê no jornal, que é o quê? É ação assim de beijo roubado, né? A mulher tá sofrendo assédio, isso, aquilo, tapa na bunda, chama isso de gostosa, aquilo. Então, pois então, a gente vinculou isso por causa da mídia, mas não. Quando eu vou falar de assédio sexual, eu vou constranger. O que é o verbo? Constranger alguém com o intuito de obter uma vantagem ou favorecimento sexual, né? E só que, qual que é a situação aqui? Eu vou prevalecer, deixa eu colocar aí para você, eu quero obter essa vantagem prevalecendo, olha, prevalecendo, deixa eu colocar aí para você, prevalecendo o agente da condição de superior hierárquico, tá? Superior hierárquico, ascendência inerente ao cargo. Ou seja, é o famoso caso, isso aqui é engraçado, né? Mas é sério. Lembra aí da música do Amado Batista, né? Quando ele canta lá, secretária, né? Secretária. Quem já ouviu aí, secretária, né, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar no tribunal. Aí ele fala o quê? De responder por assédio sexual. Então você percebe? Há uma relação do chefe e ali a empregada, por exemplo. Isso vai configurar assédio sexual, entendeu? Assédio sexual. Então assédio sexual é isso. Se o cara faz isso por fora, é o quê? Importunação sexual, gente. Se não vale, se o agente não se vale dessas situações, você vai pode configurar então que a importunação sexual, ela veio aí para isso, beleza? Então, cuidado para você não errar isso em prova, tá bom? Vamos agora continuar com o próximo crime, que é o seguinte, que é agora as novidades que foi incluído no artigo 216b, né? Que entra o capítulo 1A, que é a exposição da intimidade sexual. O artigo 216b vai trazer a exposição, né, da intimidade sexual, que é o registro não autorizado, tá? Então você tem agora o artigo 216b, que vai falar, né, do registro não autorizado de intimidade sexual. Então, olha só, deixa eu ler para você. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Então, olha aí que doideira, né? O namorado agora que filma a namorada, né, para vingar dela, a gente tem essas situações, né? Você tem isso aí. Inclusive, pessoal, não precisa ser os próprios participantes, você deve ter visto isso, né? Não tem essa necessidade. Você então você tem aí o terceiro também pode praticar. Isso caiu na prova da Polícia Militar de Minas Gerais agora desse ano. O casal estava fazendo sexo e tinha um cara lá atrás da janela ou da cortina, salvo engano, filmando. Ele estava praticando qual crime? Esse registro não autorizado de intimidade sexual. Mas, Vani, se o casal conscientes queriam, aí não há que se falar em crime, tá bom? Porque tem que ter essa anuência. A anuência deles seria um consentimento do ofendido que exclui a tipicidade do crime. O parágrafo único fala que vai incorrer na mesma pena a pessoa que faz montagem, tá? Montagem de fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir a pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo, tá bom? E aí você tem essa figura nova, né? Muito cuidado, isso aí pode cobrar em prova, mas é fácil, você não vai esquecer isso. A gente agora entra no capítulo 2, que são os crimes contra vulnerável, né? A gente já falou do estupro de vulnerável, beleza? E aí a gente tem agora um crime novo, que é o crime, deixa eu colocar aqui, pegar ele aqui para vocês, que é o crime de divulgação de cena de estupro ou cena de estupro vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, tá? O que acontece aqui? Tanto estupro vulnerável ou cena de sexo ou de pornografia. Se você oferece, troca,
disponibiliza, transmite, vende, expõe à venda, distribui. É igual lá, parece tráfico de droga, né? Um monte de verbo. Publica, divulga por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou os objetos, ou outro registro audiovisual que contém cena de estupro ou estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou de pornografia. Então, preste atenção. A pessoa que está sendo estuprada não tem como consentir, né? Está sendo estuprada, consentiu. Então, o consentimento ele vai na cena de sexo que as pessoas estão tendo ali. Inclusive, a pessoa, cena de nudez, não precisa estar tendo uma relação sexual, tá bom? Então, o 218C, ele fala até mesmo relação de nudez. Às vezes a pessoa está ali, né, pelada, está nua ali, então já configura se você faz isso. Então, prestou atenção que são dois crimes diferentes. Um é você filmar, fotografar, que está lá no crime de registro não autorizado. Agora, se você recebe isso no seu celular e começa a distribuir, então você percebeu, você distribui ali, você vai responder o quê? Você vai responder nesse 218C, entendeu? Lembra daquele caso que até passou no Fantástico, da menina que foi lá na favela lá e os caras, né, foram uns 30 caras, ela alegou lá então, né, que estuprou ela foi estuprada por várias pessoas, né, foi um estupro coletivo. Pois é, né, muitas coisas aqui foram incluídas depois daquele caso, né, depois da repercussão que teve ali. E aí você teve essa situação que é nova, né, que foi incluída pela Lei 13.718. Então você tem essa situação de registrar, de oferecer, trocar essas circunstâncias aqui, tá? De estupro de vulnerável, cena de sexo, nudez ou pornografia. Lembrando que todos aqui, pessoal, só acaba a mesma coisa, sendo aí crimes, né, subsidiários. Então, quando a vítima for menor de 14, a gente tem aí essas migrações. Lembrando que existe a situação, né, que é do crime, né, de porn revenge, que é a vingança pornográfica. Vingança, né, pornográfica, ou chamada, né, de porn revenge. Opa! Isso aí pode cair na sua prova, que vai cair no 218C. Tá, o 218C que a gente acabou de ver. Só que vai, neste caso, né, entra o parágrafo 1º, onde vai trazer, né, o aumento de pena. Deixa eu colocar aqui parágrafo 1º, que vai trazer aí o aumento de pena de 1/3 a 2/3, tá? 1/3 a 2/3, que aqui é o seguinte: o agente ele vai se valer das relações íntima de afeto que ele tinha com a vítima. Então, o objetivo dele aqui é o que? Vingar, é a vingança. Ele quer se vingar. Então, é o ex-namorado, a ex-namorada. Então, o cara foi lá, ele tinha um vídeo dos dois e aí terminou. O que ele faz? Distribui, compartilha nos grupos vídeos, né, dele tendo ali relação sexual com a namorada. Então a vítima, né, a namorada aí, a ex-namorada foi vítima de porn revenge, da vingança pornográfica. Está no 218C, parágrafo 1º, tá bom? Vale lembrar que o parágrafo 2º desse artigo, ele prevê causas de excludente, tá? O parágrafo 2º. Então você tem aqui excludentes da ilicitude. Quando que isso vai acontecer, né? Não haverá crime quando essa situação for para estudos, né? Estudos científicos, ou então quando tiver natureza jornalística, né? Por exemplo, o jornal pega uma foto lá embaçada e põe lá no jornal, isso aí não vai configurar, né? Não vai ter aí ilicitude, beleza? Ou então quando a vítima ela autorizou isso, desde que ela seja aí, né, maior de 18. Então só nessas situações que não haverá crime. Então a mulher tirou a foto e falou compartilha. E aí as pessoas estão compartilhando. Não há que se falar aqui em crime. Exclui o quê? A ilicitude. Fechou? E aí, para a gente finalizando aqui a nossa aula, vamos só falar da seguinte situação. Os crimes que a gente acabou de ver aqui, antes de 2018, eles eram de ação penal pública condicionada, tá? E aí,
condicionada se a vítima fosse maior de 18. Se fosse menor, você teria o quê? A ação pública incondicionada. Agora, pessoal, agora com a alteração da lei, todos esses crimes eles são de ação penal pública incondicionada, tá? Isso tá aí no artigo 225. Então são crimes de ação penal pública incondicionada, beleza? Então muita atenção nisso aí. Não tem mais aí crimes condicionados à representação da vítima. Então acabou isso. E aí outra coisa interessante que foi incluído é o artigo ali, alguns incisos no artigo 226 que vai falar, né, de alterações de aumento de pena. Por exemplo, tem previsão de aumento de pena, deixa eu até colocar aqui para vocês, na seguinte situação: a pena vai ser aumentada da quarta parte, tá? Cuidado isso aqui, se tiver o que, pessoal? Aqui o crime cometido por 2 ou mais pessoas. E aí, olha que interessante, você tem que focar para diferenciar quando acontece o estupro coletivo. Porque o inciso 4 fala o seguinte, ó, o estupro coletivo de agentes. Isso aqui acabou que fica meio confuso, né, na hora de você estudar. Olha aí, olha só que interessante. Você tem primeiro ali, que inclui a quarta parte, e aqui o estupro coletivo, né, ele tem aí essa situação. Qual que é a diferença, Volney? Qual que é a diferença aí que eu vou encontrar na hora da prova, né, para estudar? Deixa eu ver se tem até, o pessoal está perguntando aqui. Quando a gente vai falar disso, tá, pessoal, você vai levar em consideração o seguinte, aqui ele está trazendo, né, essa situação do inciso 1 está trazendo para os crimes em geral, os crimes ali em geral. Então, aqui embaixo, essa situação, ela é específica o quê? Para o estupro e o estupro de vulnerável, tá bom? Então aqui a gente está tratando especificamente do estupro. Então se o estupro ou estupro vulnerável for praticado mediante, né, 2 ou mais pessoas, que é o seguinte, pessoal, é o estupro coletivo, isso vai cobrar para você, a pena ela será aumentada de 1/3 a 2/3. Agora, se eu tenho, por exemplo, a importunação sexual praticada por 2 ou mais pessoas, vai aumentar o que? Da quarta parte, então é diferente, beleza? Então você tem aí situação que vai mudar aí de acordo com os crimes, então muito cuidado. Outra situação que vai aumentar a pena também ali, nesse caso aqui do inciso 4, olha aí para você, é o chamado estupro, né, corretivo, foi incluído também em 2018. Neste caso, gente, o agente ele vai estuprar a vítima para controlar o comportamento social ou sexual dela, tá? Ou sexual. Isso aí, a gente teve até um caso de um homem, né, que ele estuprou ali a mulher só porque ela é lésbica. Então ele falou assim, olha, vou estuprar você. Ele não foi assim, né, gente? Ele falou ali naquelas formas, viu? Então, agora você vai aprender a gostar de homem. Deve ser porque você nunca deitou com um homem de verdade. Isso é o que? Um estupro corretivo. A intenção do estupro é corrigir. Por isso que vai aumentar a pena aqui de 1/3 a 2/3. Outras situações que vão aumentar a pena também vai aumentar a pena da metade, né? Se o agente ele é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador ou empregador da vítima ou qualquer outro título, né, que ele tem autoridade sobre ela. Lembra aí do caso de uma menina que estava sendo estuprada pelo tio dela? Pois então, ou avô que seja, essas situações que a gente acontece muito, gente, muitas pessoas são vítimas aí dessas violências sexuais. Pois então, a gente vai ter esse aumento pela metade da pena, tá? Se ele se vale disso. Então, são vários aumentos que você tem. O ruim é que são aí, né, aumentos diferentes. Então, são esses que a gente tem. O inciso 3 ele foi revogado
porque entrou no lugar aqui o 4, né? Então você vai ter essas diferenças, terá essas diferenças, você não pode errar. Então aumenta da quarta parte nos crimes em gerais, se for praticado em concurso de 2 ou mais pessoas. E da metade se tiver essa relação aí de ascendente, padastro, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, né, curador, preceptor ou empregador, né, que é o chefe da vítima, ou por qualquer outro título. Ué, professor, mas o empregador, ele não é violência? Opa, cuidado! Lá é o agente utilizando da função para obter uma vantagem sexual ali, um favorecimento sexual. Agora, se acontece o ato, por exemplo, ele força o empregado, né, o subordinado dele a ter uma relação sexual forçada, é estupro, né? Ele vai responder por estupro. Mas se chegou a acontecer isso aí, é forçado, é estupro e ainda tem um aumento de pena pela metade, tá bom? Então cuidado para você não errar a situação de confundir aí essa violência sexual mediante fraude, fechou? Então galera, nós vamos ficando por aqui. Essa era um básico aí desses crimes contra a dignidade sexual que você tem que estudar, não tem jeito. Lembrando que nós temos também aí, né, os outros capítulos, você tem o capítulo 4, tem outras questões também para ser analisada, mas já aqui é aquilo que pode ser cobrado, que eu acredito que será cobrado dentro desse assunto, tá? Se cobrar. Então, feito essa aula, eu vou trabalhar agora com vocês questões, então a gente tem que trabalhar aí questões, eu vou trazer aí, comenta aí depois, coloca aí nos comentários, eu quero questões, coloca aí, eu quero questões. Encha aí de comentário para a gente trazer, né? Eu vou trazer para vocês aí questões, correções de questões focadas, questões da FUNMARC, tá? Questões da FUNMARC que ela cobrou nos últimos concursos, fechou? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida você pode me chamar lá no Instagram, deixa eu deixar aqui para vocês. Tá aí, ó, @VolnerSueison. Chama lá, tô sempre postando questões para vocês. Então é interessante isso. Posto questões genéricas, tá? Então serve para polícia penal, polícia civil, polícia militar, de todos os estados. Então, dentro daqueles temas, eu vou sempre estar cobrando aí questões de forma genérica, beleza? Então, muito obrigado você que ficou até aqui. Não esqueça de se inscrever, confira aí se você está inscrito no canal e deixa o gostei. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.